Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar em uns trechos bem interessantes do Bhagavad Gita. A gente está usando uma edição específica que foi traduzida e comentada pelo A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ah, essa edição é muito conhecida, né? Ela é famosa por ser bem didática. Exatamente. Tem o texto original em sânscrito, a transliteração que ajuda a gente a ler, né? A tradução palavra por palavra, a tradução do verso e os comentários, a exegese dele. E isso facilita muito o acesso, tanto para quem já está na área da filosofia indiana, quanto para quem está começando agora, curioso sobre o sânscrito e tudo mais. O prefácio do Jorge Bertolazzo Stella e outras recomendações até destacam isso, né? O valor dela para o público brasileiro. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco os conceitos filosóficos, religiosos que aparecem nesses trechos, sabe? Explorar as ideias sobre a existência, o porquê do sofrimento, quem é essa figura divina, Krishna, e qual seria o caminho para a gente entender tudo isso. Vamos tentar desempacotar um pouco. Com certeza. É um desafio bom. Primeiro, acho importante situar o Gita rapidinho. Ele é parte do Mahabharata, um épico gigante, e é um dos textos mais importantes e influentes do hinduísmo, sem dúvida. Uma conversa no meio de uma batalha, né? Bem simbólico. Exato. E essa edição específica, como você falou, vem da perspectiva da Bhakti, a escola devocional, mais especificamente da linha de Caitanya Mahaprabhu, que é uma corrente muito significativa dentro do Vaishnavismo, essa vertente do hinduísmo focada em Vishnu ou Krishna. Então a ênfase vai ser mais nessa relação com o divino. Sim, a relação pessoal, devocional, com Krishna como a suprema personalidade de Deus. E a estrutura do livro, com o sânscrito, tradução, comentários, realmente ajuda muito. É útil tanto para o especialista quanto para o iniciante. Legal. E por onde a gente começa essa exploração? O texto sugere que tudo parte de uma inquietação bem humana, né? Aquela coisa de perguntar sobre o sofrimento. Isso, a Brahma Jiginasa. É isso. Por que a gente sofre? Quem sou eu, afinal? O que acontece depois? O texto diz que ter essa curiosidade, essa indagação, é o que nos diferencia, o que nos torna, tipo, um ser humano perfeito, no sentido de completo. Perfeito no sentido de cumprir o propósito humano, né? Que seria ir além da vida puramente material, da mera sobrevivência. Sem essa busca por respostas sobre nossa identidade, sobre a causa do sofrimento, qualquer outra coisa que a gente faça é considerada, de certa forma, incompleta segundo essa visão. Faz sentido. É o que nos move para buscar algo mais profundo. Exatamente. Essa indagação é a qualificação inicial. E geralmente ela vem junto com um certo respeito ou pelo menos uma abertura para a ideia de que existe algo maior, uma inteligência por trás de tudo. E aí entra a Arjuna. Sim, Arjuna é o modelo desse buscador. Ele é um guerreiro, amigo de Krishna, super capaz. Mas na hora H, ali no campo de batalha de Kurukshetra, ele trava. Fica cheio de dúvida, de angústia sobre lutar contra os próprios parentes. Uma crise existencial total, no meio do caos. Pois é. E o interessante é que essa confusão dele não é vista como uma falha, mas como algo providencial. Krishna o coloca nessa ignorância, digamos assim, de propósito. Pra quê? Para que Arjuna faça as perguntas certas. Perguntas que talvez todos nós tenhamos. E aí Krishna tem a oportunidade de explicar os problemas fundamentais da vida. Não só para Arjuna ali, mas para todas as gerações futuras que lerem o Gita. Ah, entendi. Ele vira tipo um representante da humanidade ali, fazendo as perguntas que a gente faria. Exatamente, ele é o nosso porta-voz naquela situação limite. E essa conversa toda se baseia em alguns pilares, né? A introdução fala de 5 verdades básicas que o Gita explora. Isso, são 5 conceitos fundamentais para entender a cosmovisão do Gita. O primeiro é Ishvara. Que é Deus o controlador supremo. Exato. Depois vem as divas. As almas individuais, nós, as entidades vivas, que são controladas. Perfeito. O terceiro é Prakriti. A natureza material, a energia que forma o mundo físico que a gente experimenta. Isso. O quarto é Kala. O tempo, a força que parece governar tudo, a duração das coisas. E por último, o quinto é Karma. A lei de ação e reação, as consequências do que a gente faz. Certo. Certíssimo.
O Gita vai então explorar como esses 5 elementos, Deus, a alma, a matéria, o tempo e a ação, se relacionam, interagem e, no fim das contas, definem a nossa experiência de vida neste mundo. Ok, então vamos começar pelas jivas, por nós, as almas. O texto fala muito que a gente está numa condição de contaminação material e que temos uma consciência condicionada. O que seria isso, na prática? Olha, basicamente significa que a gente se identifica de forma errada. A gente olha para o espelho e pensa, sou eu. A gente sente uma dor e pensa, eu estou sofrendo. A gente pensa, eu sou brasileiro, sou engenheiro, sou torcedor de tal time. A gente se identifica com o corpo, com a mente, com os papéis sociais. Essa identificação é o que o Gita chama de falso ego, ou arrancar em sânscrito. E qual o problema disso? O problema é que enquanto a gente está preso nessa visão limitada, a gente fica sujeito a todo o pacote do mundo material. Os altos e baixos, os prazeres e dores, que são sempre temporários, o medo da morte, a ansiedade. A gente sofre porque se identifica com algo que é, por natureza, impermanente e cheio de limitações. Entendi. Então a liberação que o texto fala, mukti, Mukti, ou liberação nesse contexto, é justamente acordar dessa ilusão. É parar de se identificar com o corpo e a mente materiais e entender nossa verdadeira identidade. que seria? A identidade como Atma, como alma espiritual. Uma entidade que é eterna, Sanatana, cheia de conhecimento, Siti, e bem-aventurança, Ananda, por natureza. É resgatar a consciência original, pura, e restabelecer a nossa relação consciente com o Supremo, com Ishvara. O texto diz Swarupena Vyavastiti, situar-se na própria forma constitucional, na forma de alma. E essa consciência pura significaria agir de acordo com as instruções do Senhor, como diz o texto. Sim, porque uma vez que você entende quem você é, uma alma serva de Deus, parte integrante dele, a ação natural que se segue é alinhar sua vontade com a vontade dele, agir em harmonia com o propósito divino. Certo. Então a alma é diferente do corpo, isso ficou claro. Mas ela também é diferente do Supremo, de Krishna. Não é tudo a mesma coisa no final? Ótima pergunta. E a resposta do Gita e dessa escola Bhakti é bem clara. A alma Jiva é diferente do Supremo Ishvara. Como assim diferente? A alma é descrita como uma parte integrante do Senhor. Uma analogia comum é a do Sol e das partículas de luz solar, ou do fogo e das faíscas. A alma é qualitativamente igual a Krishna, ou seja, tem a mesma natureza espiritual, eterna, consciente e feliz. Mas... É quantitativamente diferente. Somos infinitesimais, minúsculos, enquanto Krishna é infinito supremo. Por sermos minúsculos, temos essa propensão, essa possibilidade de cair sob a influência da energia material, a Maya. A gente pode esquecer nossa natureza divina e se iludir. E Krishna não pode? Não. Krishna é sempre o controlador de Maya. Ele nunca é encoberto ou iludido por ela. Ele é Ishvara, o controlador supremo. Nós somos jivas controlados. Embora tenhamos um livre-arbítrio limitado que nos permite escolher nos voltar para ele ou para a ilusão. Ah, essa diferença é fundamental, então. Fundamental. Ela justifica toda a dinâmica do Gita. Se Krishna e Arjuna fossem a mesma entidade em todos os aspectos, como algumas escolas filosóficas, tipo a Mayavada, argumentam a ideia de que somos todos Deus, apenas temporariamente especidos disso, então por que Krishna precisaria instruir Arjuna? Quem estaria instruindo quem? A relação mestre-discípulo, instrutor-instruído, perderia o sentido. Entendi. A diferença permite a relação. E essa alma, essa faísca, ela é indestrutível mesmo, né? O texto bate bastante nessa tecla. Muito. É um dos pontos centrais do segundo capítulo. O corpo nasce, cresce, envelhece, morre. Passa por todas essas transformações, mas a alma que está dentro do corpo não. Ela é eterna, nityashasvatoyam purano, como diz um verso. Eterna, permanente, primordial. O verso 2.18 fala que o corpo é perecível, mas a alma é eterna, imensurável. Fogo não pode ser molhada pela água nem seca pelo vento. É a prova de tudo, basicamente.
imune a qualquer tentativa de destruição, seja por armas comuns, seja pelas forças elementares na natureza, terra, água, fogo, ar, éter, e até mesmo, como o Prabhupada comenta, por armas nucleares modernas. Nada pode tocar a essência da alma. Uau! É uma imagem poderosa. E pensar que essa mesma alma eterna está em todos os seres vivos? Sim, o texto menciona isso, que a alma é atômica em tamanho, mas está presente tanto no corpo de um gigante quanto no de um micróbio, uma formiga. É a mesma qualidade de alma. Mas se ela é tão incrível assim, por que a gente tem tanta dificuldade de perceber, de sentir essa alma? O próprio Gita reconhece isso. O verso 2.29 diz que alguns veem a alma como espantosa, outros a descrevem como espantosa, outros ouvem falar dela como espantosa, mas mesmo ouvindo, poucos a compreendem de fato. Por quê? Qual a barreira? A barreira principal é a nossa identificação super forte com o invólucro material, o corpo e a mente. A gente vive imerso nos sentidos, buscando gratificação externa, correndo atrás de prazeres materiais. É difícil voltar a atenção para dentro, para essa realidade mais sutil. Requer, como diz o comentário, um certo grau de austeridade, de introspecção, um questionamento sincero sobre a vida. Pessoas com conhecimento pobre ou que não praticam nenhuma forma de autodisciplina têm mais dificuldade. E quando o corpo físico morre, o que acontece com essa alma eterna e indestrutível? Para onde ela vai? Ela transmigra. É o conceito de reencarnação, ou samsara. A alma deixa um corpo que se tornou inútil, como alguém troca de roupa velha por uma nova e entra em outro corpo material. E como isso funciona? Ela leva alguma bagagem? Leva sim. O verso 15.8 dá uma analogia bem legal. Diz que, assim como o ar transporta os aromas, tipo o cheiro de uma flor ou de algo podre, a alma carrega consigo, de um corpo para outro, as suas concepções sutis de vida. Que concepções seriam essas? Os desejos, as tendências mentais, a mentalidade que a pessoa cultivou, o karma acumulado, tudo isso forma uma espécie de corpo sutil, mente, inteligência e falso ego que acompanha a alma. E o tipo de corpo que ela recebe na próxima vida depende disso? Exatamente. E, crucialmente, depende do estado de consciência no momento da morte. O verso 8.6 é muito claro. Yam yam vapis maram bhavam tadyati antekalevaran tantamevaiti canteia sadatadbhava bhavita. Que significa? Significa que qualquer estado de ser que a pessoa recorda ao deixar o corpo, esse estado ela alcançará sem falta. Aquilo que a gente pensa, deseja, foca intensamente no último instante da vida, isso determina a nossa próxima condição de existência. Por isso a importância de cultivar uma consciência elevada durante a vida toda. Isso é impactante. E nos leva direto a falar do controlador por trás disso tudo, Ishvara, que no Gita é Krishna. Como ele é descrito? Krishna é apresentado sem rodeios como a suprema personalidade de Deus. Ele é a origem de tudo que existe, tanto material quanto espiritual. É superior a todas as outras almas, as divas. Nós somos partes, ele é o todo. Nós somos controlados, ele é o controlador supremo. E ele tem um lugar só dele, né? Fora daqui. Tem. A morada suprema dele é chamada de Goloka Vrindavana. É um planeta espiritual, muito além deste nosso universo material, que é descrito como cheio de escuridão. A morada dele não precisa de sol, nem de lua, nem de eletricidade ou fogo para ser iluminada. Como assim? Ela é autorrefulgente, iluminada por uma luz espiritual chamada Brahma Jyoti. E o mais importante, quem alcança essa morada suprema, Yad Gatva Na Nivartante Taddama Paramamama, diz Krishna no verso 15.6, não retorna mais a este mundo material, a este ciclo de nascimentos e mortes. Mas se ele mora lá, como ele interage conosco aqui? Ele não está limitado a ficar só lá. Ele reside em sua morada eterna, mas também é onipresente e pode se manifestar aqui neste mundo. Ele faz isso através de suas diversas formas e especialmente através de suas encarnações, os avataras.
E ele se manifesta em sua forma original também, a forma de Krishna como o vemos nas pinturas, com 2 braços tocando flauta, conhecido como Shyama Sundara. Essa forma é descrita como Saktid Ananda Vigraha, um corpo de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Você falou em avataras, encarnações. Como funciona isso? Ele vem sempre... Ele vem quando é necessário. O verso 4.7 é um dos mais famosos do Gita. Yada yadahi dharmasya glanirbhavati bharata, abhyutanana dharmasya tadatmanansi jamyaham. E o que ele diz? Basicamente, sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa no Dharma e uma ascensão predominante da irreligião a Dharma, ó descendente de Bharata, eu próprio desço. E Dharma aqui seria o quê? A lei de Deus? Isso, os princípios eternos estabelecidos por Deus para o bom funcionamento do universo e para a nossa evolução espiritual. Quando esses princípios são esquecidos ou distorcidos, e aí religião toma conta, Krishna se manifesta. Para quê? Qual o objetivo da vinda dele? O verso seguinte, 4.8, explica: Paritranaya sadonam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami yugi yugi. Para proteger os piedosos, sadhus, aniquilar os malfeitores dos kritas e restabelecer os princípios da religião, dharma, eu mesmo surjo milênio após milênio, yuga após yuga. Entendi. Proteger os bons, destruir os maus e colocar a religião nos eixos. Exatamente. E os comentários dessa edição dão um exemplo interessante para a nossa era atual, a Kali Yuga, que é considerada uma era de muita desavença e hipocrisia. Qual exemplo? O Sr. Caitanya Mahaprabhu, que viveu na Índia há uns 500 anos. Ele é considerado um avatar especial de Krishna para esta era. A missão dele não foi tanto aniquilar os malfeitores pela força, mas sim salvar as pessoas pela misericórdia, difundindo Sankirtana. Sankirtana. O canto congregacional dos santos nomes de Deus, especialmente o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Caitanya previu que esse canto se espalharia por todas as aldeias e cidades do mundo, o que de fato vem acontecendo. Ele é descrito como um avatar oculto, mencionado de forma velada em escrituras mais antigas, como os Upanishads, o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam. Interessante essa ideia de um avatar focado mais na misericórdia para o nosso tempo. E essa ideia de Krishna ser a fonte de tudo aparece mais vezes. Sim, é um tema recorrente e central. Ele afirma categoricamente: Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Ele se compara a uma semente também, né? Exato. Bijam mansarva bhutanã. Eu sou a semente original de todas as existências. E em outro lugar, 10.39, ele diz que não há ser, móvel ou imóvel, que possa existir sem ele. E ainda mencionado no comentário de 9.10, baseado em 14.4, ele se apresenta como Aham Bija Pradapita. Eu sou o pai que dá semente para todas as entidades vivas que nascem das diferentes matrizes da natureza material. Então ele é a origem, o mantenedor... E também o objetivo final e o desfrutador de tudo. O verso 9.24 diz que ele é o único beneficiário, Bhokta, e o único mestre, Prabhu, de todos os sacrifícios. Quem não o reconhece nessa posição suprema, acaba caindo, mesmo que faça sacrifícios para outros deuses ou propósitos. Isso parece um pouco exclusivo, talvez. Mas o Gita também diz que ele é imparcial, não. O verso 9.29 fala: Samo aham sarva bhuteshus name dueshosti na priya. Sou igual para com todos. Ninguém me é odioso ou querido. Como a gente concilia essa imparcialidade com a ideia de que ele é o único desfrutador e tem uma relação especial com quem o adora? É uma pergunta excelente, e a resposta está na segunda parte desse mesmo verso e no conceito de reciprocidade. A imparcialidade dele é como da chuva que cai sobre a pedra e sobre a terra fértil, ou como o sol que brilha para todos. Ele provê as necessidades básicas e as leis universais para todas as entidades vivas, sem discriminação inicial. Mas
Ele continua no verso 9:29. Ye bhajanti tumam bhaktya maite tesu chapyaham. Porém, aqueles que me prestam serviço devocional, bhaktya, estão em mim e eu também estou neles. Ou seja, embora ele seja neutro por natureza, ele responde ao amor e à devoção. Se alguém se volta para ele, ele se volta para essa pessoa de uma maneira especial. Ah, então é uma via de mão dupla. Exatamente. O verso 4.11 confirma isso. Ye yata amam prapadyante tans tataiva bhagyami aham. Na medida em que todos se rendem a mim, eu os recompenso da mesma forma. É uma relação pessoal e dinâmica. Ele está no coração de todos como a super-alma, o Paramatma, observando e sancionando. Mas ele se revela, interage de forma mais íntima com aqueles que o buscam ativamente com devoção. Não é favoritismo no sentido mundano, mas uma resposta natural ao amor. Entendi. É a reciprocidade. E essa grandeza toda de Krishna, ela é descrita de alguma forma mais palpável? O capítulo 10 fala das vibhutis, as opulências dele, né? Sim, o capítulo 10 é dedicado a descrever as vibhutis, as manifestações específicas da opulência e glória de Krishna neste mundo. Arjuna pede para ouvir mais sobre isso, para poder meditar nele, e Krishna dá uma lista enorme de exemplos. É longa mesmo. Vi alguns exemplos nos excertos. Ele é o Brihaspati entre os sacerdotes. Sim, Kartikeya Skanda entre os generais, o oceano entre os reservatórios de água, 10.24. Brigo entre os grandes sábios, a vibração transcendental Om entre os sons, o japa, canto dos santos nomes entre os sacrifícios, os Himalaias entre as montanhas, 10.25. A figueira de Bengala, Ashvata, entre as árvores, Narada entre os sábios semideuses, Chitrarata entre os Gandharvas, cantores celestiais, o sábio Kapila entre os seres perfeitos Siddhas, 10.26. O vento entre os purificadores, Rama, o herói do Ramayana, entre os guerreiros, o tubarão, Makara, entre os seres aquáticos, o rio Ganges, Jahanavi, entre os rios, 10.31. A letra A entre as letras do alfabeto, o composto Dvandva, um tipo de palavra composta em sânscrito entre os compostos, o tempo, kala, inexorável entre os subjugadores. 10.33. E até a jogatina, Dyutan, entre as trapaças. Essa me chamou a atenção. Pois é. Ele também é o esplendor, Tejas dos esplêndidos, a vitória, Jaya, a aventura ou determinação, Vyabhasaya, e a força, Sattvam, dos fortes. Qual o objetivo dessa lista enorme? É para decorar? Não, acho que o objetivo não é memorizar cada item. É mais para a gente entender o princípio. Tudo que existe de excelente, poderoso, belo ou fundamental no universo é uma manifestação, uma pequena faísca da glória infinita de Krishna. Ele é a essência da excelência em todas as categorias. É uma forma de nos ajudar a ver a presença dele em tudo ao nosso redor. Até mesmo ao mencionar ser a jogatina entre as trapaças, ele está indicando o seu controle absoluto sobre todas as energias, inclusive as que consideramos negativas. Nada está fora dele. Faz sentido. É para a gente ver o divino no mundano, de certa forma. E a manifestação máxima disso seria a forma universal, a Vishvarupa, que ele mostra no capítulo 11. Sim, a Vishvarupa é considerada uma das demonstrações mais impactantes da divindade de Krishna no Gita. Arjuna, depois de ouvir sobre as opulências no capítulo 10, pede: Se achas que sou capaz de ver, ó Senhor, por favor, mostra-me tua forma universal ilimitada. E Krishna atende, como foi isso? A descrição é forte, né? Fortíssima. O texto descreve algo completamente avassalador. Arjuna viu uma forma com incontáveis bocas, incontáveis olhos, visões maravilhosas, ornamentos divinos, armas divinas. Uma forma ilimitada, voltada para todas as direções, com a refulgência de milhares de sóis surgindo no céu ao mesmo tempo, 11, 9 e 13. Deve ter sido chocante. Qual foi a reação? Arjuna ficou maravilhado, mas também profundamente atemorizado. Os semideuses também observavam com espanto, e os demônios e ateus fugiam apavorados. 11, 21, 22.
O mais impactante para Arjuna foi ver todos os guerreiros ali presentes, incluindo os do lado dele, e os inimigos, como Bhishma, Drona, Karna, correndo para dentro das bocas flamejantes daquela forma universal. Como assim? A analogia usada é a de rios desaguando no oceano, ou de mariposas voando para dentro do fogo para se destruírem 11:29. Arjuna vê o destino inevitável de todos ali na batalha. Qual era o propósito de Krishna mostrar isso, além de atender o pedido de Arjuna? Tinha alguns propósitos. Primeiro, estabelecer sua divindade de forma inquestionável. Mostrar que ele não era apenas o amigo e cocheiro de Arjuna, mas o próprio Senhor Supremo, o controlador de tudo. Segundo, mostrar que o resultado da batalha já estava determinado pelo seu plano, pelo tempo, que também é uma manifestação de Krishna. Os guerreiros já estavam, de certa forma, mortos pelo arranjo dele. Então Arjuna era só um instrumento. Exatamente. Krishna diz isso explicitamente. Nimita matram baba savyasatim. Portanto, levanta-te, prepara-te para lutar e conquistar a glória. Vence teus inimigos e desfruta de um reino florescente. Eles já foram mortos por meu arranjo, e tu, a Savyasati em Arjuna, pode ser apenas um instrumento na luta. Isso tira um peso das costas de Arjuna, imagino. Sim, alivia a responsabilidade pessoal dele pela morte dos parentes, mostrando que ele está agindo dentro de um plano maior. Mas é interessante notar o que acontece depois. O quê? Depois de ver essa forma cósmica aterradora, Arjuna pede para vir Krishna de novo em sua forma original, familiar, com 4 braços, como Vishnu, e depois, finalmente em sua forma de 2 braços, como Shyamasundara, o amigo, 11:45-46, 11:50-51. E por que isso? Porque a forma universal, embora demonstre o poder absoluto, não é a forma ideal para uma relação amorosa devocional. Os devotos preferem se relacionar com Krishna em suas formas mais pessoais e doces. E Krishna confirma que essa sua forma de 2 braços, Manusham Rupam, é raríssima de ser vista, mais difícil do que ver a forma universal, e só pode ser compreendida e vista através da devoção pura e exclusiva. Bhaktya tu Ananyaya Shakya, 11:54. Entendi. A forma pessoal é mais íntima, mais acessível para o amor. Essa forma universal revela o controle dele sobre o cosmos, o que nos leva a falar da Prakriti, a natureza material que ele controla. Como ela funciona, segundo o Gita? A Prakriti, a natureza material, é descrita como a energia externa de Krishna. É feminina em sânscrito. Ela é a mãe que gera todos os corpos, todas as formas que vemos no universo. Mas ela não age por conta própria. Como assim? Ela é ativada e supervisionada por Krishna. O verso 9.10 diz: Mayadhyakshena prakritir suyate sacharachara. Esta natureza material, que é uma das minhas energias, age sob minha direção ao filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis. Ele usa uma analogia para explicar isso, né? A da flor e o olfato. Sim, o comentário menciona algo assim. Krishna ativa a natureza material com seu olhar, assim como o sentido do olfato ativa o cheiro de uma flor que está próxima. A energia está lá, mas precisa do contato com o Senhor para começar a criar. E como essa natureza opera no dia a dia? Como ela nos influencia? Ela opera principalmente através de 3 forças ou qualidades fundamentais. São os famosos gunas. Ah, sim, os gunas. Bondade, sátiva, paixão, rajas e ignorância, tamas. Eles aparecem bastante nos excertos, parecem ser super importantes. São cruciais para entender como a gente fica preso neste mundo. O capítulo 14 é quase todo dedicado a eles. O verso 14.5 diz que esses 3 modos, Sattvam, Rajas, Tama e Tigunar, Prakriti Sambhava, nascem da natureza material e condicionam a alma eterna e encarnada. Condicionam como? Tipo, eles nos amarram? Exato. Eles são como cordas que nos prendem, cada um de um jeito diferente. Eles agem como filtros que colorem a nossa percepção da realidade, motivam nossas ações e determinam nossas reações e até mesmo nosso destino após a morte. É uma análise psicológica bem profunda que o Gita faz.
A descrição deles nos capítulos 14, 17 e 18 é bem detalhada. Poderia dar uma resumida na essência de cada um, para a gente ter uma ideia geral? Claro, vamos tentar. O modo da bondade, Sattva Guna. Ele é descrito como o mais puro dos três, iluminador e que nos livra das reações pecaminosas, 14.6. O que ele causa na gente? Ele condiciona a pessoa a um sentimento de felicidade e ao conhecimento. Quem está sob a influência de Sattva tende a ser mais calmo, controlado, satisfeito, interessado em conhecimento espiritual, em atividades que trazem paz e clareza. É o modo que leva à elevação, a planetas superiores após a morte. 14.18. A ação feita em Sattva é pura, não gera sofrimento. 14.17. Gera conhecimento. Parece bom, então. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que a pessoa pode se apegar a essa felicidade e a esse conhecimento. Pode desenvolver um orgulho sutil, achar que já chegou lá, que é melhor que os outros. Esse apego à felicidade e ao conhecimento ainda é uma forma de cativeiro, embora mais sutil. O Gita descreve a felicidade em Sattva como algo que pode parecer veneno no início, exige esforço, disciplina, mas é néctar no fim, pois leva à autorrealização. 18.37. E a fé, a comida, o trabalho em Sattva? A fé em Sattva leva a adorar os semideuses, as forças cósmicas que administram o universo sob ordens de Krishna. 17.4. A comida em Sattva é aquela que aumenta a duração da vida, purifica a existência, dá força, saúde, felicidade e satisfação suculenta, gordurosa no bom sentido, saudável, agradável ao paladar. 17.8. O sacrifício é feito conforme as Escrituras, por dever, sem desejo de recompensa. 17.11. A austeridade do corpo, da fala, da mente é feita com fé, sem esperar benefício material. 17.17. A caridade é dada no lugar e tempo certos, para uma pessoa digna, sem esperar nada em troca. 17.20. O conhecimento em Sattva permite ver a unidade espiritual em todos os seres, apesar das diferenças corporais. 18.20. A ação é regulada, sem apego, sem amor ou ódio pelos resultados, sem desejo de fruto. 18.23. E o trabalhador em Sattva é livre de apego e falso ego, age com determinação e entusiasmo e permanece equilibrado no sucesso ou no fracasso. 18.26. A compreensão Budi discerne corretamente o que é dever e não dever, medo e destemor, cativeiro e liberação. 18.32. A determinação, Driti, é inabalável e sustenta as funções da mente, vida e sentidos através da yoga. 18.33. Bastante coisa. E a paixão, Rajas? O modo da paixão, Rajoguna, nasce do desejo ilimitado e do anseio. Trishna Sanga Samudbhavam, 14.7. É a energia da ação, da criação, mas também da cobiça e da insatisfação. Como ele nos prende. Ele nos prende através da nossa busca incessante por resultados, por frutos das nossas ações. Karma Sanguena, 14.7. É a energia que nos faz correr atrás de sucesso material, prazeres sensoriais, reconhecimento, poder. Gera muita atividade, muitas vezes frenética. 14.7, 14.9. E o resultado disso? O resultado é a miséria dukkha no fim das contas, 14.17. Porque os desejos nunca são plenamente satisfeitos e a busca por prazer sempre acaba em frustração ou sofrimento. A paixão gera cobiça, loba, 14.17. Quem morre predominado pela paixão renasce entre aqueles que se ocupam em atividades frutivas, 14.15, 14.18. A felicidade em rajas é aquela que vem do contato dos sentidos com os objetos. Parece néctar no começo, prazer intenso e imediato, mas vira veneno no final. Leva ao sofrimento, apego, perda. 18.38. E as outras características? Fé, comida? A fé em rajas leva a adorar seres poderosos como os yakshas e rakshasas, tipos de demônios ou espíritos da natureza, geralmente buscando poder ou riqueza. 17.4. A comida em rajas é muito amarga, ácida, salgada, quente, picante, seca ou ardente, causa dor, sofrimento e doença. 17.9.
O sacrifício é feito visando algum benefício material ou por ostentação e orgulho, 17.12. A austeridade é praticada para ganhar respeito, honra, adoração é instável e temporária, 17.18. A caridade é feita esperando alguma recompensa, com desejo de fruto ou de má vontade, 17.21. O conhecimento em rajas faz a pessoa ver diferentes tipos de entidades vivas em diferentes corpos, focando nas diferenças e separações, 18.21. A ação é executada com grande esforço para satisfazer desejos pessoais, motivada por vaidade ou falso ego, 18.24. O trabalhador em rajas é apegado ao trabalho e aos seus frutos, cobiçoso, invejoso, impuro, e vive na montanha-russa emocional de alegria e tristeza, 18.27. A determinação se apega firmemente à busca de resultados na fruitividade, na religião, vista como meio para ganho, no desenvolvimento econômico e no gozo dos sentidos, 18.34. Parece a descrição de muito do que a gente vê no mundo hoje. E a ignorância, tamas. Um modo da ignorância, tamoguna, nasce, como o nome diz, da ignorância ajnana jan, 14.8. É a qualidade da escuridão, da inércia, da ilusão. Como ele age? Ele ilude todas as entidades vivas, prende a pessoa através da loucura pramada, preguiça, álasya, e sono excessivo, nidra, 14.8, 14.9. Quem está sob forte influência de tamas tem dificuldade de discernir o certo do errado, age por impulso ou capricho, negligencia os deveres, sente atração por atividades degradantes ou autodestrutivas. E o resultado? O resultado é a tolice, morra, a escuridão, a inatividade, a loucura, a ilusão, 14.13, 14.17. Após a morte, a pessoa renasce no reino animal ou em condições de vida muito baixas, 14.15, 14.18. A felicidade em tamas é cega para a autorrealização, ilusória do começo ao fim. Surge do sono, da preguiça, da negligência, 18.39. E as outras características? Fé, comida, etc. A fé em tamas leva a adorar fantasmas e espíritos pretana bhuta ganashchaye, buscando poderes obscuros ou satisfazendo caprichos, 17.4. A comida em tamas é aquela que foi cozida mais de 3 horas antes de ser consumida, sem gosto, decomposta, putrefata, restos de comida de outros ou coisas consideradas intocáveis, impuras, como carne e álcool, 17.10. O sacrifício é feito sem seguir as regras das escrituras, sem distribuição de alimento santificado prasadam, sem cantar hinos védicos, sem remunerar os sacerdotes e sem fé, 17.13. A austeridade é praticada por tolice, com autotortura ou com o objetivo de destruir ou ferir outros, 17.19. A caridade é feita em lugar e ou tempo impuros para pessoas indignas, sem respeito ou com desprezo, 17.22. O conhecimento em tamas faz a pessoa se apegar a um tipo de trabalho ou ideia como se fosse tudo, sem ter conhecimento da verdade, de forma muito limitada e insignificante, 18.22. A ação é realizada em ilusão, desconsiderando as instruções das Escrituras, sem pensar nas consequências futuras, no cativeiro, na violência ou no sofrimento que causa aos outros, 18.25. O trabalhador em tamas age contra as Escrituras, é materialista, obstinado, enganador, perito em insultar os outros, preguiçoso, sempre mal-humorado e procrastinador, 18.28. A compreensão, coberta pela escuridão, considera a irreligião como religião e a religião como irreligião, sempre indo na direção errada, 18.32. A determinação não consegue ir além do sonho, do medo, da lamentação, da melancolia e da ilusão. A pessoa não consegue se livrar desses estados mentais negativos, 18.35. Nossa, é uma descrição bem sombria. E a gente vive numa mistura disso tudo, imagino. Ninguém é 100% uma coisa só, né? Exato. Estamos sempre flutuando, sob influência de uma combinação dinâmica desses modos. Às vezes a bondade predomina, às vezes a paixão nos arrasta, às vezes a ignorância nos derruba. É uma luta constante. E como sair dessa? Como transcender esses modos? O Gita diz que é difícil até para quem estuda muito, né? 3.33. Sim, ele diz que mesmo a pessoa erudita age de acordo com sua própria natureza, que é moldada pelos gunas.
Superar essa influência apenas com nosso próprio esforço, com força de vontade ou conhecimento intelectual, é muito difícil, quase impossível. Então, qual é a chave? Tem uma saída? Tem. O verso 14.26 dá a resposta direta. Man cha yo avyabhisharena bhakti yogena sevate sagunan samatitaitan brahma buyaya kalpte. E o que significa? Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno a mim, Krishna, e que não cai em nenhuma circunstância, transcende imediatamente os modos da natureza material e chega ao nível de Brahman, o nível espiritual. Ah, então a chave é o Bhakti Yoga, o serviço devocional. Segundo essa passagem e a interpretação desta edição, sim, a devoção a Krishna é apresentada como a força capaz de nos elevar acima da influência dos gunas. É como se a conexão com a fonte suprema de luz dissipasse as trevas da matéria. E como é uma pessoa que já transcendeu os modos? Quais são os sintomas? Os versos 14.22 a 14.25 descrevem isso. É alguém que não odeia a iluminação, sátiva, o apego, rajas, ou a ilusão, tamas, quando estão presentes, nem anseia por eles quando desaparecem. É imparcial, não se perturba com as reações materiais, permanece firme sabendo que são apenas os modos que estão agindo. Uma pessoa equilibrada. Muito equilibrada. Ver felicidade e sofrimento da mesma forma. Considera um torrão de terra, uma pedra e uma barra de ouro com o mesmo olhar. É igual para com o desejável e o indesejável. Mantém a compostura diante do elogio ou da censura, da honra ou da desonra. Trata amigo e inimigo da mesma maneira. E abandonou todos os esforços materiais egoístas. Essa pessoa é dita ter transcendido os gunas. E como chegar lá? Só pela devoção mesmo? O verso 14:26 que mencionei é enfático. Servir ao Senhor com devoção exclusiva, Avibhacharini Bhakti, é o meio. Falando sobre o mundo material e como sair dele. Tem aquela metáfora famosa no capítulo 15, né? A da árvore invertida. Assim, a árvore Yashavata, que é a figueira de Bengala. É uma imagem muito poderosa para descrever a natureza deste mundo material. Por que invertida? Porque as raízes estão para cima e os galhos para baixo. As raízes para cima simbolizam que a origem deste mundo está no mundo espiritual, na realidade superior. Este mundo é como um reflexo, uma projeção. E os galhos para baixo representam a expansão da vida material neste plano inferior. E ela é eterna. O verso diz avyadayan, imperecível, mas no sentido de ser recorrente. O mundo material é destruído e recriado ciclicamente, mas a árvore da existência material em si, com seus apegos e desejos, continua existindo ciclo após ciclo, até que a alma individual consiga cortá-la. As folhas dessa árvore são comparadas aos hinos védicos 15.1, que tratam de atividades frutivas para obter resultados materiais, embora também apontem para o conhecimento transcendental. É um reflexo do mundo espiritual, então, mas baseado no desejo material, como diz o comentário. Exato. É como um reflexo na água. Parece real, mas é distorcido e temporário. E o que nutre essa árvore aqui embaixo? Os galhos são nutridos pelos 3 modos da natureza, gunas, 15.2. Os brotos são os objetos dos sentidos, que buscamos incessantemente. E as raízes secundárias que crescem para baixo representam o apego e a aversão, as atividades piedosas e impiedosas que nos prendem ainda mais ao mundo humano, que é o campo de atividades, Karma Bhumi, 15.2. É uma imagem bem complexa. E como a gente lida com essa árvore? A gente tem que cortar ela? Exatamente. O Gita diz que a forma real dessa árvore não pode ser percebida neste mundo, mas é preciso entender sua natureza e então, com determinação, cortar suas raízes bem estabelecidas com a arma do desapego, a Sangha Shastrena, Dredenatitwa, 15.3. Desapego do quê? Dos frutos, dos desejos? Sim, desapego da busca por gratificação sensorial e dos resultados das ações egoístas. Depois de cortar essa árvore do apego, a pessoa deve buscar aquele lugar, Padanta Parimargitavyam, de onde, uma vez alcançado, nunca mais se retorna, 15.4. E como fazer isso?
rendendo-se àquela pessoa suprema, Ajahn Purusha, de quem tudo começou há tanto tempo. 15.4. E quem está qualificado para buscar esse lugar eterno? O verso 15.5 descreve as qualificações: livre de falso prestígio, ilusão e falsa associação, apego a coisas não eternas, quem compreende o eterno, quem terminou com a luxúria material, quem está livre das dualidades de felicidade e sofrimento. Essas pessoas desapegadas alcançam aquele reino eterno. E os comentários reforçam que o meio principal para cultivar esse desapego e alcançar essa meta é o serviço devocional, como explicado especialmente no capítulo 12. Entendi. O desapego é a arma, a devoção é o caminho. Isso nos leva a pensar sobre a ação em si. Se a gente tem que agir neste mundo, mas sem apego, como o Gita aborda a ação, karma, e o dever, dharma? Primeiro, o Gita deixa claro que a inação não é a solução. Ninguém pode ficar sem agir nem por um momento. 3.5. Enquanto estivermos num corpo material, a própria natureza nos força a agir. A questão não é parar de agir, mas como agir. E como agir sem se prender? Aí entra o conceito de Karma Yoga, que às vezes é chamado de Buddhi Yoga, a yoga da inteligência. Significa agir de acordo com seu dever prescrito, Svadharma, mas sem se apegar aos resultados ou frutos, fala dessa ação 2.47. É fazer o que tem que ser feito, da melhor forma possível, mas oferecer os resultados a Krishna, ao Supremo 3.9, 5.10. E qual a vantagem disso? Agindo assim, a pessoa se livra das reações tanto boas quanto más que aprenderiam ao ciclo de nascimentos e mortes. 2.5. É a arte de agir que libera em vez de prender. O texto também fala dos fatores da ação, né? No capítulo 18, que não somos só nós que agimos. Sim, isso é muito importante para desenvolver o desapego. Os versos 18.14 e 15 listam 5 fatores responsáveis por qualquer ação. 1. O lugar da ação, o corpo. 2. O executor, que se identifica com o corpo, a alma condicionada. 3. Os vários sentidos. 4. Os diferentes tipos de esforço. E 5. E, finalmente, a superalma, Paramatma, Deus no coração, que é o fator último. A superalma, então Deus participa de toda a ação. De certa forma, sim. Ele é a testemunha e o sancionador. Nada acontece sem a permissão dele. O comentário do verso 18.14 diz que quem age sob a direção da superalma, ou seja, em consciência de Krishna, não se apega à ação e não se enreda nas suas reações. Quem pensa que é o único autor da ação, esse se ilude. O verso 18.16 diz que quem tem essa visão egocêntrica não vê as coisas como elas são. Por outro lado, quem age sem a motivação do falso ego e cuja inteligência não está apegada aos resultados, mesmo que mate, no contexto da batalha de Arjuna, ele não mata, nem fica preso pelas reações. 18.17. É uma ideia forte. Vê que é a natureza material que age. Exato. O verso 13.30 diz que quem consegue ver que todas as atividades são realizadas pelo corpo, que é criado pela natureza material, e vê que o eu verdadeiro, a alma, não faz nada, essa pessoa tem a visão correta. Isso se conecta com a ideia de renúncia, né? O Gita fala sobre Tyaga e Sannyasa. Qual a diferença? O capítulo 18 começa justamente com Arjuna perguntando isso, 18.1. Krishna então define: Sannyasa é classicamente entendido como renunciar às atividades que são baseadas no desejo material, tipo abandonar o trabalho ou a família para se dedicar só à espiritualidade. Já Tyaga é um conceito mais amplo e interno. Significa renunciar aos frutos ou resultados de todas as atividades. 18.2. Então Tyaga é mais importante? Pela perspectiva do Gita, sim. Não é preciso necessariamente abandonar as atividades, mas sim o apego aos resultados delas. Krishna, inclusive, diz que certas ações nunca devem ser abandonadas. Quais? Mesmo as grandes almas. 18.5. A chave é realizá-las sem apego ou expectativa de recompensa pessoal. 18.6. O comentário no 18.5 dá um exemplo interessante. O Vivaha Yajna, o sacrifício do casamento,
que é recomendado para regular a mente e evitar atividades desregradas, mesmo para quem busca renúncia. E essa renúncia aos frutos, tyaga, pode ser feita de formas diferentes. Sim, Krishna analisa a renúncia através dos 3 modos da natureza. Renunciar aos deveres prescritos por causa da ilusão, achando que não precisa fazer nada, isso é tyaga em ignorância, 18.7. Abandonar os deveres porque eles são trabalhosos ou por medo do desconforto físico, isso é tyaga em paixão, 18.8. Isso não leva ao verdadeiro benefício da renúncia. Realizar o dever prescrito simplesmente porque ele deve ser feito, karyam ityeva karma, renunciando a toda associação material, identificação com o corpo e a todo apego ao fruto, essa é a tyaga em bondade, 18.9. E essa última é a recomendada, claro. Sim, a pessoa que renuncia em bondade, que é inteligente e não tem dúvidas, não odeia um trabalho desfavorável, nem se apega a um trabalho favorável, 18.10. É impossível para um ser encarnado abandonar completamente todas as atividades, 18.11. Por isso, Krishna conclui que aquele que renuncia aos frutos da ação é quem verdadeiramente renunciou, satyagi ityabhidhyate. E como saber qual é o nosso dever prescrito? O Swadharma. O Gita 18:41-44 descreve os deveres associados às 4 divisões ocupacionais tradicionais da sociedade védica: brahmanas, intelectuais sacerdotes, kshatriyas, administradores guerreiros, vaixas, comerciantes agricultores, shudras, trabalhadores artesãos, baseadas nas qualidades e inclinações naturais de cada um, influenciadas pelos gunas. Embora o excerto não detalhe isso, o princípio geral é importante. Qual o princípio? Que a pessoa alcança a perfeição adorando o Senhor Supremo através da execução do seu próprio trabalho. Svakarmanatam abhyarsha siddhim vindati manavaha. E que é melhor cumprir o próprio dever, Swadharma, mesmo que com falhas, do que tentar executar perfeitamente o dever de outra pessoa, para Dharmat Svanushtitat, pois isso pode ser perigoso. 18:47, também 3:35. Então, o foco é agir de acordo com a própria natureza, mas para Deus. Exatamente. E sempre guiado pelas escrituras, Shastra. Krishna adverte no final do capítulo 16, versos 23 e 24, que quem age por capricho, rejeitando as injunções das escrituras e sendo impelido pela luxúria, nunca alcança a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. Por isso, é preciso entender o que é dever e o que não é, consultando as escrituras. Isso nos leva aos diferentes caminhos de yoga que o Gita apresenta como meios para alcançar essa perfeição. Quais são os principais mencionados nos excertos? Os excertos destacam principalmente 3 caminhos, que às vezes são vistos como degraus de uma escada, a escada da yoga. Temos o Jnana Yoga, o Dhyana Yoga e o Bhakti Yoga. O comentário no verso 6.1 menciona a diferença entre o iniciante na yoga, Yogarurukshu, para quem a ação, Karma Yoga, é o meio, e o avançado, Yogaruda, para quem a cessação das atividades materiais, meditação, é o meio. Vamos começar pelo Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. O que ele envolve. Dhyana significa conhecimento. Esse caminho busca a liberação através do cultivo do conhecimento analítico sobre a realidade. O objetivo é discriminar entre matéria, prakriti, e espírito, purusha, entre o corpo, o campo, kshetra, e a alma, o conhecedor do campo, kshetra-jnana. Krishna, no capítulo 13, se identifica como o conhecedor em todos os corpos, ou seja, ele é a super-alma junto com a alma individual, 13.3. E o que é considerado conhecimento nesse contexto? É só ler livros? Não, é muito mais do que isso. Os versos 13:8 a 12 listam cerca de 20 itens que constituem o verdadeiro conhecimento. Inclui qualidades morais e atitudes. Como o quê? Humildade, modéstia, não violência, ahimsa, tolerância, simplicidade, aceitar um mestre espiritual genuíno, acharyopasanam, limpeza interna e externa, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de prazer dos sentidos, ausência de falso ego. Bastante coisa. E continua. Percepção clara dos males do nascimento,
morte, velhice e doença, desapego dos filhos, esposa, lar e coisas do tipo, equanimidade diante de eventos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a Krishna, Maicha Ananya Yogena Bhaktiraviya Vichareni. Até a devoção entra no caminho do conhecimento? Sim, buscar lugares solitários, desapego da massa geral de pessoas, reconhecer a importância da autorrealização e buscar filosoficamente a verdade absoluta. Tudo isso é declarado como conhecimento, e o que for oposto a isso é ignorância. O objetivo final do conhecimento védico, como Krishna diz no capítulo 15, é conhecê-lo. Vedaistya Sarvair Aham Eva Vedyo, 15:15. E aquele conhecimento que vê a unidade espiritual em tudo, que você mencionou antes. Sim, o conhecimento em sattva, bondade, é aquele que permite ver uma natureza espiritual indivisa em todos os seres vivos, apesar da diversidade de formas, 18:20. O conhecimento transcendental, quando plenamente realizado, tem o poder de queimar todas as reações do karma material, como o fogo que transforma a lenha em cinzas, 4:37. E a fé, Shraddha, acompanhada do controle dos sentidos, é essencial para adquirir esse conhecimento e alcançar a paz suprema. 4:39. Ok. E o Dhyana Yoga, o caminho da meditação? Dhyana é meditação. Esse caminho, detalhado no capítulo 6, foca no controle da mente, que é vista como a chave. A mente pode ser a melhor amiga da alma condicionada ou sua pior inimiga, 6.5.6. Amiga se controlada, inimiga se solta. Exato. O objetivo é controlar a mente para que ela se fixe no eu, na alma e na superalma. A prática envolve disciplina. Que tipo de disciplina? Recomenda-se ir para um lugar isolado e sagrado, preparar um assento nem muito alto nem muito baixo, coberto com grama kuxa, pele de veado e tecido. Sentar-se nele de forma firme, mantendo o corpo, pescoço e cabeça eretos e fixar o olhar na ponta do nariz sem olhar ao redor. 6.11.13. E a mente? O que fazer com ela? A mente deve estar serena, livre do medo. A pessoa deve praticar o celibato, brahmacharya, e meditar em Krishna dentro do coração, fazendo dele o objetivo último da vida. 6.14. É preciso também regular os hábitos, comer, dormir, recriar-se e trabalhar sem excessos nem faltas, 6.16 e 17. Parece difícil controlar a mente. Arjuna mesmo reclama disso, né? Sim, Arjuna diz que a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. Controlá-la parece mais difícil do que controlar o vento, 6.33-34. E qual a resposta de Krishna? Krishna concorda que é difícil, mas afirma que é possível através de duas coisas: prática constante, abhyasa, e desapego, vairagya, 6.35. É preciso trazer a mente de volta repetidamente, sempre que ela divagar por causa de sua natureza instável, 6.26. E qual o objetivo dessa meditação? Ver o quê? O yogi que aperfeiçoa a meditação vê a superalma, Paramatma, presente em todos os seres, e todos os seres presentes na superalma. Ele vê tudo com um olhar equânime. 6.29. Ele vê o próprio Senhor Supremo, Krishna, em todos os seres, e todos os seres nele. Para essa pessoa, Krishna nunca está perdido, nem ela está perdida para Krishna. 6.30. Quem adora a superalma sabendo que ela e Krishna são um, permanece sempre em Krishna, em todas as circunstâncias. 6.31. E a respiração, pranayama. Onde entra nisso? Pranayama, o controle da respiração, é mencionado como uma das práticas da yoga óctupla, Astanga Yoga. Consiste em oferecer o alento que sai, expiração, retyaka, ao alento que entra, inspiração, puraka, e vice-versa, até que ambos sejam neutralizados e a respiração pare na chamada kumbhaka, 4.29. Isso ajuda a controlar os sentidos e a mente, e dizem que aumenta a duração da vida. Mas o comentário de Prabhupada nesse ponto 4.29 ressalta que, na consciência de Krishna, Bhakti Yoga, os sentidos são controlados automaticamente pelo serviço devocional, tornando essas práticas mecânicas menos essenciais. O que interessante. O que nos leva ao Bhakti Yoga, o caminho da devoção.
Parece que ele tem um lugar de destaque nessa edição. Sem dúvida. O Gita, especialmente na interpretação de Prabhupada, apresenta o Bhakti Yoga como o caminho supremo, culminante. O último verso do capítulo 6, 6.47 diz: "E de todos os yogis, aquele que tem grande fé e sempre se refugia em mim, Krishna, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta serviço transcendental amoroso, esse é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos." Então o devoto é o melhor yogi? Segundo essa passagem, sim, aquele que pratica yoga, seja qual for o tipo inicial, mas com a mente sempre absorta em Krishna, em plena consciência dele, Madgatena Antaratmana, Shraddhavan Bhajate Yoma, esse alcança Krishna por completo, sem dúvidas. 7.1. E quais as características ou benefícios da Bhakti? São muitos. O serviço devocional puro é o único meio de conhecer Krishna como ele é. 11.54. Ele livra a pessoa de todas as reações kármicas, boas e más. 2.50. Quem desenvolve Bhakti, desenvolve automaticamente todas as boas qualidades dos semideuses. Mencionado no comentário de 12.13 a 19. Como vimos, a Bhakti pura nos permite transcender imediatamente os 3 modos da natureza material. 14.26. E, o mais importante, ela leva diretamente ao reino espiritual de Krishna. 18.55. E como se pratica a Bhakti no dia a dia? Quais as atividades? As práticas centrais são ouvir, Shravanam, e cantar, Kirtanam, sobre Krishna, seus nomes, formas, qualidades, passatempos. O mantra Hare Krishna é frequentemente citado nos comentários como a principal forma de Kirtanam para esta era. 4.39, 10.9, 13.8.12. Além de ouvir e cantar, Oferecer coisas a Krishna com amor e devoção, ele diz que aceita até mesmo uma simples folha, flor, fruta ou um pouco d'água, se oferecido com devoção. Patram Puspam Palantoyam Yome Bhaktya Prayachati. 9.26. Aceitar e honrar o alimento que foi oferecido a ele, prasadam, é outra prática importante, que purifica a consciência. 3.13, comentário de 9.26. e a companhia. Associar-se com outros devotos, satsanga, é fundamental. O verso 10.9 descreve como os devotos puros sentem grande satisfação e bem-aventurança em se reunirem para conversar sobre Krishna. A associação ajuda a manter a fé e o entusiasmo. E, claro, o elemento fundamental é a rendição, Sharanagati, entregar a própria vida e vontade a Krishna. E a fé, Shraddha, que você mencionou antes. Como ela se encaixa na Bhakti? Vimos no capítulo 17, a fé também pode ser influenciada pelos modos, 17.23. Existe fé na bondade, paixão e ignorância. E isso determina a natureza da pessoa e o tipo de adoração que ela realiza. Então, não basta ter fé em qualquer coisa. Não. A fé cega ou sentimental não é recomendada. A fé deve ser cultivada na bondade, baseada no conhecimento das Escrituras e na orientação de um mestre espiritual autêntico. É uma fé ponderada, inteligente, que se desenvolve e se aprofunda com a prática e a experiência. Certo. E uma dúvida que muita gente tem. O que acontece se alguém começa um desses caminhos, Jnana, Dhyana ou Bhakti, mas sei lá, morre antes de chegar à perfeição? Perde tudo? Krishna aborda isso diretamente no final do capítulo 6, respondendo uma pergunta de Arjuna. Ele garante, Partha, nem vehanamutra vinasha sasya vidyete, nahi kalyanakrit kasti durgajin tata gachyati. Que significa... Ó filho de Pritha, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas, não se perde nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Meu amigo, quem faz o bem nunca é vencido pelo mal. Ufa, que alívio. Sim, a pessoa não perde o progresso espiritual que fez. O que acontece com ela, então? Cristina explica que ela renasce em circunstâncias favoráveis para continuar sua jornada. Que circunstâncias? Pode ser numa família de pessoas piedosas e ricas, o que permite praticar sem tantas preocupações materiais, ou o que é considerado muito mais raro e afortunado numa família de transcendentalistas com grande sabedoria de yogis ou bhaktas eruditos,
6.41-42. E aí ela recomeça do zero. Não. Ela automaticamente retoma a consciência divina de sua vida anterior e se esforça novamente para progredir e alcançar o sucesso completo. 6.43. A inclinação espiritual de vidas passadas a impulsiona, mesmo que ela não se lembre conscientemente. Isso é bem reconfortante mesmo. Dá uma esperança de continuidade. E como então a gente consegue superar de vez essa energia ilusória, a Maya, que parece tão poderosa e nos prende aqui? Krishna também trata disso, no capítulo 7. Ele diz, Daivirhaya Shaguna Maya Mama Maya Durachaya. Esta minha energia divina, Maya, que consiste nos 3 modos da natureza material, é muito difícil, Durachaya, de ser transposta. Ele admite que é difícil. Sim, ele reconhece o poder da sua própria energia ilusória. Mas logo na linha seguinte, ele dá a solução. Manheva ye prapajante maya metan tarantite. Mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente atravessá-la. Ah, a rendição, de novo, prapajante, é a chave então. É apresentada como a chave mestra. A rendição a Krishna é o que nos permite cruzar o oceano da ilusão. Por nossa própria força, é quase impossível. Mas com a ajuda dele, pela rendição, torna-se fácil. E por que nem todo mundo se rende, então, se é a solução? Krishna explica isso no verso seguinte, 7.15. Ele descreve 4 tipos de dushkritinar, ou malfeitores, que não se rendem a ele. 1. Os mudas, os grosseiramente tolos como animais de carga, que trabalham duro só por frutos materiais sem saber para quem trabalham. 2. Os naradamas, os mais baixos da humanidade, aqueles que têm potencial humano, mas o desperdiçam em atividades degradadas, sem propósito espiritual. 3. Aqueles cujo conhecimento, Jnana, foi roubado pela ilusão Mayaya Parritajana. Pessoas eruditas em áreas materiais, ciência, filosofia, literatura, mas que são iludidas pela energia material e não reconhecem a supremacia de Deus. 4. Aqueles que assumem a natureza ateísta dos demônios, Asuram Ashtita. Pessoas que desafiam abertamente a autoridade de Deus, movidas por inveja e orgulho. Entendi. E quem são os que se rendem? Ou pelo menos começam a se aproximar? No verso seguinte, 7.16, Krishna descreve 4 tipos de sukritina, pessoas piedosas, que o invocam. 1. O arta, o aflito, aquele que está sofrendo e busca alívio em Deus. 2. O artarti, o que deseja riqueza ou benefícios materiais e recorre a Deus para obtê-los. 3. O jijinazu, o curioso, aquele que busca conhecimento intelectual sobre a natureza de Deus e do Espírito. 4. O jnani, o buscador de conhecimento da verdade absoluta, que já tem alguma compreensão filosófica. E desses 4, algum é melhor? Krishna diz que todos são magnânimos, mas considera o jnani aquele que tem pleno conhecimento e está engajado em serviço devocional puro como o melhor, pois ele não busca nada em troca, apenas o amor de Krishna. Mas todos que se aproximam por qualquer desses motivos são considerados afortunados. Certo. E o destino final dessa jornada, quando a pessoa consegue se render e superar Maya, é a liberação, Mukti, ou Nirvana. Como o Gita descreve isso? Sim, o objetivo final é a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. O termo Nirvana é usado no Gita, mas o comentário do verso 2.72, o último do 2º capítulo, faz questão de diferenciar do conceito budista de vazio. Qual a diferença? No contexto do Gita, Nirvana, especialmente Brahma Nirvana, não significa aniquilação ou um estado de vazio, mas sim a cessação da existência materialista e a entrada na realidade espiritual, no reino de Deus. Brahma Nirvanam Richati. É o começo da vida verdadeira, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança em relação com Krishna. E esse reino de Deus é aquele lugar que você mencionou, Krishnaloka, Goloka? Exato. Alcançar a morada suprema de Krishna, de onde não se retorna mais a este mundo de misérias. Dukhalayam
a Shashwatan, 8.15, que é caracterizado por nascimento, velhice, doença e morte. As grandes almas, os Mahatmas, que se ocupam em serviço devocional, alcançam essa perfeição suprema. 8.15, 15.6. É possível alcançar esse estado ainda em vida. Sim, o Gita fala em Jivan Mukta, liberado em vida. Os versos 5:24 a 26 descrevem a pessoa que alcança o Brahma Nirvana. É alguém que encontra felicidade, prazer e iluminação dentro de si mesmo. Está livre da ira e dos desejos materiais, é autorrealizado e trabalha para o bem-estar de todos. Essa pessoa está liberada no Supremo aqui e agora. O verso 13:24 também diz que quem compreende corretamente a entidade viva, Purusha, a natureza material, Prakriti, e a interação dos modos, Gunas, não nasce de novo, independentemente de sua posição atual. E o 14:2 diz que quem se fixa nesse conhecimento transcendental alcança uma natureza transcendental igual à de Krishna, não nasce na hora da criação, nem se perturba na hora da dissolução. E aquelas palavras Om Tat Sat, qual o significado delas no final do capítulo 17? Om Tat Sat são consideradas designações simbólicas da verdade absoluta, o Supremo Espírito, 17.23. Elas eram usadas tradicionalmente pelos Brahmanes para indicar que a ação realizada, sacrifício, caridade, penitência, era feita para a satisfação do Supremo, tornando-a perfeita e transcendental. Om indica o Supremo, Tat significa aquilo, a realidade impessoal, e Sat significa eterno, e também é usado para atos de devoção e para tudo que é auspicioso. 17.26-27. E se a ação for feita sem fé nessas palavras, sem essa conexão com o Supremo? Qualquer sacrifício, penitência ou caridade realizado sem fé no Supremo, diz o verso 17:28, é chamado de asat. Significa que é impermanente, temporário e inútil, tanto nesta vida quanto na próxima. Não leva ao benefício espiritual duradouro. E aí chegamos à instrução final, culminante, no finalzinho do capítulo 18. Depois de ter explicado tudo, karma, dhyana, dhyana, bhakti, os modos, a natureza, Deus, a alma, Krishna diz a Arjuna: assim expliquei a você o conhecimento mais confidencial de todos. Delibere sobre isto completamente, vimrishya etat asheshena, e então faça o que desejar, yatechastatakuru. 18:63. Ele dá liberdade de escolha, então. Dá, ele apresentou o conhecimento, mas a decisão final é de Arjuna. Só que logo em seguida, ele dá sua instrução suprema, a parte mais confidencial, Sarvaguyatamam, de todas. Que é? Os famosos versos 18, 65 e 66. Primeiro, 18:65. Mamanabhavamarbhaktu madhyadi mam namaskuru mamei vaisyasi satyam te pratijane priyosime. Pense sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me e ofereça-me suas homenagens. Assim você virá a mim sem falta. Eu lhe prometo isso porque você é meu amigo muito querido. É um chamado direto a Bhakti. Totalmente. E aí vem o verso 1866, considerado por muitos comentadores como a essência do Gita. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshaisyami ma shucha. E a tradução? Abandone todas as variedades de religião ou deveres religiosos e simplesmente renda-se a mim. Mam ekam sharanam vraja. Eu o livrarei de todas as reações pecaminosas. Não tema, ma shucha. Uau! Abandonar tudo e se render só a ele. Sim, é o chamado final para a rendição total e confiante. Deixar de lado as preocupações com outros deveres, rituais ou processos e colocar toda a fé e dependência em Krishna. Ele promete cuidar de tudo, livrar a pessoa de todo o karma negativo. É um convite para agir sob a proteção dele. 18:57. Sempre consciente dele, seguindo suas ordens ou as do seu representante, o mestre espiritual. É a conclusão da conversa. Nossa!
que jornada! Foi realmente uma análise bem profunda. A gente passou pela nossa condição aqui, né? O sofrimento, a busca por respostas que começa com Arjuna, mas que é de todos nós. Sim, a luta interna dele espelha as nossas. Falamos da natureza da alma, essa faísca eterna, diferente do corpo, e como ela se ilude pela matéria. Da grandiosidade de Krishna, o Supremo, suas opulências, sua forma universal, sua relação conosco. E como a natureza material funciona com seus 3 modos, os gunas, nos prendendo. Exato. Bondade, paixão, ignorância. E como a gente pode tentar transcender isso? Vimos os caminhos. O conhecimento, jnana, a meditação, dhyana, e especialmente como essa edição enfatiza a devoção, o Bhakti Yoga. A ação correta, Karma Yoga, o dever, Dharma, a renúncia aos frutos, Tyaga, tudo apontando para essa necessidade de agir conscientemente. E por fim, o destino, a liberação, Mukti, voltar para a morada de Krishna e a rendição final como meio principal para isso. Então, o que tudo isso significa no fundo? Parece que aponta para uma necessidade de entender muito bem qual é a nossa posição real nesse esquema todo, né? E um chamado para agir de forma consciente, com devoção, para sair desse ciclo de sofrimento. É exatamente isso. A mensagem central que essa tradição Bhakti ressalta com força é que existe sim uma saída para as limitações e sofrimentos da vida material. A identificação com o corpo, a influência dos modos, o medo da morte, o apego, tudo isso pode ser superado. Como? Através do conhecimento espiritual, Gana, que o Gita oferece entender quem somos, quem é Deus, como a natureza funciona e principalmente através da prática dedicada, especialmente o Bhakti Yoga. A busca pela paz verdadeira, a Shanti, que não vem de conquistas materiais, mas sim, como diz o verso 12.12, da renúncia aos frutos da ação, que é uma consequência natural da conexão com o divino, da devoção. Para a gente fechar, aquela analogia que você mencionou lá no capítulo 15 da alma, levando suas concepções de um corpo para o outro como o ar carrega aromas, achei muito forte. É uma imagem marcante, né? 15.8. Sim, fica a reflexão, talvez, que aromas a gente está cultivando agora. Que ideias, que desejos, que apegos, que visões sobre nós mesmos e sobre o mundo a gente está carregando conosco, talvez até sem perceber. Será que essa nossa conversa hoje sobre esses pontos todos do Gita pode ajudar a gente a identificar melhor esses aromas e, quem sabe, começar a purificar eles um pouco, cultivar umas fragrâncias mais conscientes, mais alinhadas com uma busca por significado, por paz interior, por essa conexão que o Gita aponta? Fica aí para a gente pensar. Uma ótima reflexão para encerrar. Obrigada por essa exploração tão rica e detalhada hoje. Eu que agradeço a oportunidade da conversa.